agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Saiu, voltou. Não, Bom, aqui, o vídeo. Calma aí. Vai falando com as pessoas. vamos continuar então? O vídeo parou e teve que voltar ao transmitir ao vivo de novo, entendeu? Até. Uhum. Vai falando com as pessoas. Então, gente, teve um erro aí de transmissão aí, vai começar de novo. Vamos ver se Então, vamos. Voltou, Flávio? tá ao vivo aqui, mas as pessoas ainda não apareceram. Então recomeça, filho. Eu comecei, voltou um, tá assistindo. Ah, tá. Você conseguiu reconectar aí, por favor? Porque o vídeo deu uma parada aí. E aí? Você está conseguindo me ver? Sim, não, mais ou menos. Como é que tá aí a situação? Agora está voltando, tá vendo 8? Olha, volta, sai, Ah, volta de sim, novo. aqui, achei o vídeo. Voltou? Ah, então tá beleza. É que deu uma fechada aqui, mas por favor, vai voltando aí. Vai voltando aí. Eu vou até fazer a oração de novo, porque eu não sei. De repente a live caiu aí. Caiu. Tá? Vai dizendo quem tá aí, por favor, porque eu não tô conseguindo enxergar aqui. Tá? Vamos orar de novo, por favor, porque é importante. Nós vamos pedir a Deus aí que esteja guardando aí todas as coisas aí, tá? Vamos orar. Pai, eu te peço a Deus que o Senhor esteja nos abençoando, fazendo a Deus com que tudo dê certo e que o vídeo, a Deus, possa ocorrer da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos ler então o texto de Atos, capítulo 9, e eu queria dizer para vocês que o texto de Atos, capítulo 9, ela inicia o contar da história da conversão de Paulo, que depois, outras vezes, também fala sobre a sua conversão em outras duas oportunidades, Atos 23 e depois Atos 26, tá bom? Ele conta a sua conversão e a partir do interessante olhar é que Paulo conta a sua conversão a partir do olhar pessoal, tá? Então, Atos capítulo 9, eu não vou ler porque são bastantes versículos, mas a gente durante aí o nosso estudo, nós vamos falando dele. Eu quero ler aqui o texto até o versículo 5, que diz assim, Atos 9, de 1 a 5, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. É interessante essa expressão aí, do caminho. E por que essa expressão do caminho? Essa é uma pergunta interessante que a gente pode fazer do texto. Porque é uma expressão importante, porque nós éramos, como igreja, reconhecidas naquele tempo como pessoas do caminho, a igreja do caminho, ou o povo do caminho, porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Tá? E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz no céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu és? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar ou recalcitrar ou ir contra os agulhões. Tá? Então, a gente vai dar início aí. Nós vamos falar sobre a conversão que mudou o mundo. A conversão de alguém que mudou a história do mundo. Uma conversão importantíssima que aconteceu na vida deste homem que mudou a história, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Como eu sempre tenho feito todo domingo. Introdução, desenvolvimento, que é aí a parte estrutural da nossa lição. Depois, para pensar e agir, e um desafio da semana. Um desafio aí que eu preparei para a gente, para que a gente possa estar, então, e aí crescendo
e melhorando a palavra de Deus. Isso. Conseguiram entrar? Bom dia, Dani, Felipe. Deve ser Felipe que está assistindo aí. Conseguiram reentrar? Ainda bem. Porque deu um probleminha aí, que é coisa normal. Muita tecnologia às vezes atrapalha. Tá bom? Então o desafio da semana aí é um desafio, bacana. Um desafio que vai mexer com a gente. Tá bom? Então a gente vai seguir essa estrutura aí. Tá certo? Então, eu quero falar aqui um pouquinho para vocês. E ali está escrito Lucas, mas não é Lucas, é Atos, tá? Mas quem escreveu Atos foi Lucas. É Lucas capítulo 9. É melhor, Atos capítulo 9, tá? Deu esse errinho aí, mas tudo bem. Nessa introdução eu queria contar um pouquinho sobre a história de Paulo. Paulo se auto-intitula no capítulo 23 de Atos e também em outros textos. Ele se intitula como alguém que de fato era um seguidor da lei, um seguidor daquilo que o judaísmo tinha como proposta, alguém muito severo, muito correto. E aí eu quero contar um pouquinho da história, como que isso acontece, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. E Paulo era alguém muito severo no cumprimento dessa lei, no cumprimento da religião. Ele tinha total conhecimento da religião e ele tinha um amor, um apreço muito grande por aquilo que ele fazia. Então era alguém que se comprometia com aquilo. Era alguém que cumpria cabalmente aquilo que estava fazendo. Tá? Então veja que Paulo, quando se encontra com Jesus, acontece algo maravilhoso. No caso ainda o nome dele era Saulo. Diz o texto que Paulo cai em terra. Alguns dizem que Paulo cai do cavalo, outros dizem que ele estava andando a pé, por isso ele cai em terra de joelhos. Bom, algumas coisas podem aí ser entendidas. Dificilmente alguém mandado a ir por outra cidade, no nível que Paulo tinha, iria a pé. Provavelmente ele iria a cavalo, que seria aí o melhor modo de transporte daquele tempo. Então, provavelmente Paulo cai no chão de uma altura grande, que é de um cavalo. Mas também, se ele está vindo a pé, não muda muito a questão. Porém, fica essa curiosidade aí, porque Paulo era alguém importante. E Paulo, quando é abatido, quando Paulo encontra, quando Paulo escuta a voz, quando Paulo cai em terra, Paulo então é transformado naquilo que ele se tornaria para frente. Porque Deus diz para ele, Jesus diz para Ananias uma coisa muito interessante, que quando, mais para frente aí, quando Ananias, Jesus fala com Ananias, Ananias diz, não vou não, porque esse homem aí está pegando e matando os crentes. Jesus diz para ele assim, esse é um vaso escolhido, e ele vai sofrer por causa do meu nome. Então Paulo passa a ser abatido por Deus diante daquilo que ele era, porque Paulo era alguém muito especial, muito inteligente. E é interessante que o nome Saulo designa até de onde ele veio, e a gente vai ver um pouquinho para frente. E eu vou falar disso também. Saulo é o nome dele, que significa o escolhido, significa o esperado. E Deus então troca o nome de Saulo para Paulo. E Paulo significa o pequeno, o diminuto. Ou seja, Jesus troca o nome de alguém que era esperado, muito amado, muito querido, para alguém pequeno, dependente, humilde. Veja que só aqui a lição já nos traz aí uma compreensão gigantesca do propósito de Jesus. Bom, eu quero te falar um pouco sobre a infância do menino judeu. Não só de Paulo, mas todo menino judeu passava por isso. O menino judeu, por volta de 3, 4, 5 anos, ele passava a ser ensinado em casa sobre a vida, sobre a teologia da religião judaica. Então ele passava em casa, no ambiente da sua casa, a aprender sobre a religião, aprender sobre a vida, aprender sobre como viver a vida a partir do conhecimento teológico dessa religião ou desse modo de entender a Deus. Então, até os 7 anos, 5, 6, 7 anos, esse menino, então, ele era ensinado de forma severa pelo pai, muito disciplinada, muito correta,
a entender aquilo que o judaísmo chama de Torá. Então ele aprendia muito bem, até a parte de decorar os textos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, depois disso, ele parte então para uma escola rabínica. Todo menino judeu parte para uma escola rabínica. E ao chegar na escola rabínica, de forma ainda mais disciplinada, ele passa a estudar agora não só a Torá, mas toda a relação que esse livro tem com a vida das pessoas. E então, dos 7 até os 10, 11 anos, esses meninos são disciplinados, treinados, educados, ensinados a viver a sua vida a partir desse novo momento. Só que tem aqui uma coisa interessantíssima. A partir dos 13 anos, esse menino então se torna homem a partir daquilo que eles designam como um rito de passagem, aonde o filho, essa criança se torna filho da lei. É aquilo que eles chamam de bar mitzvah. E o bar mitzvah faz com que essa criança passe então a ter responsabilidade de adulto. Olha que interessante. Somente esses jovens, essas crianças que demonstram um grande desenvolvimento intelectual, um grande desenvolvimento de interesse para o estudo, é que dos 13 aos 17 anos se tornam próximos, de 13 aos 18 anos, se tornam próximos a um rabino para que ele possa ser ensinado. Então, aqueles que completarem a idade demonstram uma certa falta de interesse ou um conhecimento raso, esses voltam para suas famílias e vão tocar a sua vida nas profissões que então eles vão escolher. Porém, contudo, todavia, entretanto, aqueles que têm um desenvolvimento muito bom, um desenvolvimento muito grande, eles então são chamados a estudar mais de perto com um rabino. No caso de Paulo, ele mesmo diz que ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Por quê? Porque já desde criança, Paulo demonstrava ser alguém muito capaz. Então, o judaísmo toma esse menino para si, para que ele possa se tornar, então, alguém muito notório, muito inteligente, muito versado na lei, no conhecimento e na produção para a religião. Por isso que Paulo, então, é tomado e levado ao pé de Gamaliel. Veja como é que é importante a gente conhecer a estrutura e como funciona o povo. E aí cabe outra curiosidade, que aí a gente estuda em outro momento. Jesus, aos 12 anos, ele foi aonde? Ele foi aonde? Isso, ele foi ao templo. Quando ele chega ao templo, aos 12 anos, conta o texto de Lucas, o que acontece ali? A família vai embora e Jesus fica onde? Jesus fica no templo debatendo com doutores, com escribas, e ali é uma frase muito interessante no texto, onde diz assim, mas esse rapaz não é o filho de José? Por que foi dito esse rapaz é o filho de José? Porque Jesus não foi para a escola rabínica. Jesus não foi para os pés de algum rabino estudar, para saber e conhecer aquilo que ele sabia. Não é que Jesus não demonstrou interesse, não é que Jesus não sabia das coisas. É que Jesus não passa por esse momento, esse jeito de se treinar um jovem adulto para a vida religiosa. Então ele se impressiona com o conhecimento, apesar de Jesus ser alguém filho de José, filho de um pobre. Porque também, segundo aí as histórias da vida de Paulo, e eu fiz um estudo, e eu li um estudo muito denso e muito profundo sobre a vida de Paulo, produzido pela Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, aonde dizia que provavelmente a família de Paulo era uma família abastada, uma família rica. Por quê? Com a mudança da cidade para a cidade de Tarso, o pai de Paulo provavelmente se tornou um grande comerciante. E Paulo então era alguém abastado, rico. Então ele também poderia pagar os estudos dele, enquanto Jesus não podia. Então a impressão sobre a vida de Jesus, a impressão sobre o menino Jesus foi muito grande, porque como pode esse tão simples, tão pequeno filho de um pobre ter tamanho conhecimento?
Veja aí como é interessante saber aí das questões da relação social de Israel, porque a gente começa a compreender um monte de coisa na Bíblia. Bom, e aí a gente passa então para o segundo ponto da revista aí, para saber quem era Paulo. Quem era esse rapaz? Quem era esse homem? Quem era essa criança que cresce e se torna aí um grande expoente da religião judaica? Bom, quem era esse homem? Bom, Paulo, quando nasce, ele nasce um pouco depois de Jesus. Então nós temos Jesus e Paulo sempre soubesse do outro. Por quê? Tarso seria uma cidade que hoje nós conhecemos aí como a região mais acima, uma região que fica aí mais perto da Grécia, mais perto da Itália, tá? Uma parte ali da Turquia oriental, tá certo? Então, Paulo está mais acima, mais ou menos aqui assim, e Jesus está aqui embaixo. Nascem em períodos parecidos, só que um é criado em Nazaré, cidade pobre, e outro é criado em Tarso, cidade próspera, cidade do comércio. Mas aí tem duas coisas, tem mais uma coisa interessante. Jesus nasce em Belém e vive em Nazaré. Paulo provavelmente nasce em Guísquiles, que é uma cidade aí próxima a Jerusalém, uma redondeza próxima de Jerusalém. O nome da cidade é Guísquiles. Isso quem nos diz é Jerônimo, fazendo aí um estudo sobre a vida de Paulo, e ele também recorre a outro pai da igreja chamado Orígenes, para fundamentar essa ideia dele, tá? Paulo nasce em Guísquiles, mas é criado em Tarso. Então, muito novo, ele parte para Tarso, ou, segundo o próprio texto bíblico, que é o que a gente vai se pautar aí de forma mais própria, em Tarso, Paulo tem toda a sua vida, tá bom? Mas fica essa curiosidade aí, que nasce numa cidade e vive em outra. Ambos acontece isso, ou provavelmente em ambos acontece isso, tá bom? Veja, o primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. Quem é o primeiro? Jesus. O primeiro nasce, cresce, muda a história, muda o jeito de se enxergar a vida. O segundo torna o primeiro, ou seja, Paulo torna Jesus conhecido fora dos limites da religião do judaísmo. Paulo leva Jesus aos gentios e ele é escolhido para ser o apóstolo dos gentios, segundo as próprias palavras de Paulo. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? É verdade, irmão Celso. Nós somos pequenas crianças no conhecimento das coisas. Olha, eu aprendi demais essa semana estudando sobre a vida de Paulo. Algo magnífico. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer aí? Sim ou não? Por favor, escreva aí uma pergunta aí para a gente então dar seguimento aí naquilo que a gente está estudando, tá? Bom, o interessante é ver que existe uma relação aí de tempo muito parecido. Paulo e Jesus viveram num tempo muito próximo, muito perto, só que cada um numa cidade, tá bom? Continuando então, irmãos, pelo nascimento, ou seja, pela estrutura de nascimento, Paulo se diz: eu sou judeu, natural de Tarso. Está vendo aí o porquê da questão dessa cidade Guísquiles não ser tratada na Bíblia? Isso é apenas uma curiosidade. Paulo diz: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Ou seja, a cidade de Tarso era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade de comércio, onde Paulo e a sua família teve aí uma vida boa, uma vida próspera, tá bom? Então, de nascimento judeu, cidadania. Paulo disse: mas eu sou de nascimento romano. De nascimento. Por quê? Porque a cidade de Tarso era uma cidade de cultura helenística, de cultura grega, mas dominada por Roma, como o próprio Israel era nesse tempo, tá bom?
Era cidadão romano com todos os direitos. Todos os direitos romanos Paulo tinha na sua vida. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, avó. Bota minha avó para assistir aí, mãe. Porque ela vai aprender bastante. Tia Idete, bom dia. Graças e paz, minha tia. Então, veja. De cidadania, Paulo era romano. Agora, de cultura, Paulo era alguém versado. Paulo era um homem muito inteligente. Então, pela cultura, e ele, na sua defesa na frente de Festo, ele diz o seguinte: fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo era alguém versado, inteligente. Provavelmente Paulo falava aramaico, hebraico, grego, latim. E provavelmente a língua que se falava na Espanha. Porque ele diz que vai para a Espanha. Então provavelmente ele também fala a língua que eles falavam na Espanha. Deve ser algo parecido com o que eles têm hoje, tá? Então Paulo era alguém muito inteligente. Paulo entendia de lei, Paulo entendia da cultura grega, até porque, nascido em Tarso, foi ensinado muito cedo sobre as questões filosóficas, sobre os pensamentos filosóficos daquele tempo. Por isso ele discute em Atos capítulo 17 muito facilmente com os e os estoicistas, que são duas vertentes, duas correntes filosóficas que tratam a vida ou que enxergam a vida de maneiras diferentes. Então Paulo era alguém que conhecia muito bem a cultura geral daquele tempo. Era um homem inteligentíssimo. Era alguém muito bom para poder se debater e se discutir cultura, filosofia, teologia, vida como um todo. Então, por isso, chegando em Atenas, ele consegue ter aquele momento, ele consegue apontar para o pilar puro e dizer: este Deus desconhecido é o Deus que eu vou apresentar a vocês. E alguns se interessam e outros não. Por N questões. Porque Paulo fala, por exemplo, da vida após a morte. E os estoicistas não acreditam nisso. Então, Paulo, muito inteligente, muito perspicaz, muito inteligente, ele consegue, então, fazer isso. Alguém tem alguma pergunta aí, irmãos? A gente ainda está aqui falando isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Ó, Paulo de nascimento judeu, cidadão romano, de cultura diversa, mas de conhecimento muito próprio, helenista ou doutrinado nas correntes filosóficas helenistas. Tá? Alguém aí tem alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Pela religião. Ó, eu falei de nascimento, cidadania, cultura, agora eu vou falar de religião. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Por que o nome Saulo? Olha que coisa interessante. Por que o nome Saulo? Porque Saulo é o nome de Saul. Saul em hebraico, Saulo em latim. Saulo, Saul. Saul era de qual tribo? Benjamim. Então o nome de Paulo é uma homenagem ao rei Saul. Tribo de Benjamim. O escolhido, o esperado. Tá bom? Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Filipenses 3. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Paulo era alguém, além de inteligente, correto, duro, severo, segundo o cumprimento de tudo aquilo que ele estava comprometido. Então, pela religião, fariseu dos fariseus. Ele chega a dizer isso. Espiritualmente. E agora, já depois de convertido, ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Como eu disse no começo, o escolhido, Saulo, passa a ser então Paulo, que significa este nome, o pequeno. O escolhido se torna o pequeno, desprezado, o menor de todos. Ele chega a dizer que dos pecadores ele é o principal. Em outro texto, Paulo vai dizer que os apóstolos foram escolhidos para escárnio do mundo. Paulo entende o seu chamado diante de Jesus como alguém dependente e se humilha diante desse Jesus. Então veja como Paulo, de alguém muito importante, se torna o menor dos apóstolos. Por que ele se considera isso? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então ele se coloca nessa
posição. Tudo beleza aí? Tudo? É isso aí, irmão Celso. Paulo foi um grande universitário. Paulo foi alguém muito estudado, muito inteligente, muito esperto. Tá bom? Então ficou claro aí de quem era esse homem, desde a criança, da sua infância, o porquê que se tornou esse homem versado, esse homem inteligente, e como Paulo desenvolveu então a sua vida. Ficou claro isso aí? Sim ou não? Continuando então. Vamos continuar então. Bom, o que acontece com a vida de Paulo? Há uma grande transformação na vida de Paulo. E essa transformação, ela é muito notória após o encontro dele em Atos capítulo 9. E aí, há dois limites na vida de Paulo. O primeiro limite, perseguidor. Pediu ao sumo sacerdote cartas para ir a Damasco prender os cristãos. Segundo limite, ou segundo momento na vida de Paulo, ele passa de perseguidor para apóstolo, ou seja, aquele que seria perseguido por causa de Jesus. Saulo, o escolhido, passa a ser Paulo o pequeno. Há três narrativas de sua conversão, como eu adiantei um pouco. Atos 9, Lucas, narrada por Lucas. Aí, a conversão de Paulo narrada pela visão de Lucas. 2, de 1 a 16, contada por ele no discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão. Paulo fala sobre a sua conversão. Esse é um texto muito significativo, porque nos passa a visão de Paulo a respeito daquilo que aconteceu com ele. E depois no capítulo 26, e aí eu falei certo? Em Cesareia, diante de Agripa e Festo se defendendo da questão que ele disse: eu quero ir a Roma. Eu preciso ir a Roma, porque eu sou cidadão romano, eu tenho direito. Tá? Bom, e aí, quando Paulo se converte, no capítulo 9 de Atos, é interessante que Paulo diz assim: com quem eu falo? Quem és tu, Senhor, que fala dessa maneira? A resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Meu irmão, que impacto. Que coisa tremenda, que choque. Paulo deve ter tomado um grande susto, por isso cai. Por isso se coloca no chão. E aí, por que esse impacto? Porque Paulo não perseguia uma seita religiosa. Paulo não perseguia uma religião supersticiosa. Paulo perseguia alguém que estava vivo. E hoje, nesse dia tão importante para nós, que nós comemoramos o ressuscitar do nosso Jesus Cristo, nós podemos ver que Paulo se identifica com um Jesus vivo. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Então, a gente pode chegar à conclusão de que Jesus é real. Gente, isso me arrepia, você não tem noção. Eu me emociono em falar isso. Paulo se depara com um Cristo verdadeiro. Paulo não perseguia pessoas que acreditavam numa superstição ou numa viagem. Nós, a igreja de Jesus, cremos num Deus vivo. Isso é magnífico. A gente crê em alguém que está vivo e reinando e reinará eternamente. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Paulo é alguém que tem a graça como algo muito pessoal, muito importante na sua vida. E ele chega a dizer em Romanos: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Desculpa. E por quê? Porque ele experimentou a graça de Jesus muito forte. Ele teve um encontro real com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro poderoso com esse Jesus. A conversão de Paulo é uma conversão magnífica. Bom dia, Cida. Bom dia, Igreja Batista do Parque Indiano. Alguém que está tomando conta da página aí. Deus abençoe. Você é o pastor? Bom dia, pastor. Desculpa, gente. Então, Jesus, ao se encontrar com Paulo, derrama sobre Paulo uma graça, um amor, uma misericórdia. E Paulo, então, é transformado por esse encontro.
E aí Paulo então é levado a uma rua chamada Direita. Ali tem um encontro com Ananias. E a gente vai ver agora, no próximo ponto, o que esse encontro provoca. A conversão de Paulo, e aqui eu falo no quarto ponto da revista. Paulo, a gente discutiu aqui quem era Paulo. A gente conversou aqui sobre quem se tornou Paulo. A gente discutiu aqui o que o encontro com Jesus fez com Paulo. E agora a gente vai ver o resultado disso. Olha que coisa maravilhosa, gente. O texto nos diz que Paulo, após se converter, e a conversão dele não foi uma conversão superficial, foi algo radical, profundo, como toda conversão deve ser. Só que aqui tem um agravante. Por Paulo ser um homem disciplinado, por ser alguém comprometido com aquilo que ele diz que se compromete, Paulo se torna então alguém ímpar na cristandade. Alguém muito comprometido com essa nova vida que ele recebe de Jesus. Paulo então se converte. Convertido tem o desejo principal de fazer alguma coisa para e por seu Salvador, pela igreja de Jesus. O texto diz que Paulo, após se converter, após um tempo ali recluso, 3 dias por causa da vista, Paulo, ao sair de casa, ele se junta aos demais apóstolos e Paulo passa a pregar o Jesus. Ei, 3 dias depois, Paulo já começa a testemunhar desse Jesus. Muita coisa acontece. E aí ele tenta ser morto pelos judeus. Ele passa a ser perseguido. Ou 3 dias ele já passa a ser perseguido. E as pessoas temiam. Este não é Saulo que perseguia os homens? Este não é Saulo que perseguia a igreja? Não, este agora é o Saulo transformado por Jesus Cristo. Alguém que compartilhava esse amor. Olha que história magnífica. Quem é autenticamente convertido tem o desejo interno de servir ao Senhor, de fazer alguma coisa, de testemunhar esse amor que o alcançou. Quem conheceu o amor de Jesus quer servi-lo. E servindo a Jesus, você serve o outro. Isso é imediatamente correlacionado. Como eu sirvo a Jesus servindo o outro. Como eu sirvo a Jesus adorando a Ele, mas amando ao meu próximo como a mim mesmo. Tá vendo? Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. A gratidão por Jesus faz com que me leve a querer fazer esse trabalho, tá? E aqui a gente já chega no final. Como eu disse, hoje é uma lição biográfica e eu não quis pesar muito sobre a sua vida e sobre as suas questões. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? Alguma pergunta, alguma colocação aí? Não, isso aí é porque a garganta seca, irmã. Ô, Gerê. É porque a garganta seca. Eu fico empolgado aqui, ó. Aí a garganta da nossa garganta, a minha garganta seca. Alguém tem alguma pergunta aí? Que a gente já vai passar aí para pensar e agir. E para o desafio da semana. O Wallace está entre nós. Cadê o Wallace? Nós temos Nívia também. Olá, Nívia, tudo bem? Nós estamos aí, chegando ao final aí. Elizabeth Fonseca. Tudo bem, Elizabeth? Grande Elizabeth. Tem alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta aí, Flávio? Não? Então, irmão, nós vamos dar seguimento, hein? Posso falar um negócio para vocês? Aí, uma pausa aí na nossa lição. Eu acho que eu fico até triste, porque ninguém pergunta nada. Eu fico assim meio triste, meio receoso. Eu acho que eu não estou fazendo direito. Será? Diz aí. Manda coraçãozinho aí, como diz o nosso pastor. Manda coração. Gente, para pensar e agir então. Nós conhecemos como Paulo se desenvolveu em infância, vida estudantil e depois
quem era esse homem, quem esse homem se tornou e o que ele fez a partir da sua conversão. Logicamente, tem muito mais coisa para estudar. Esse texto que eu disse sobre a Universidade de Coimbra é muito extenso, muito grande e muito denso, mas é muito interessante. Se você tiver curiosidade aí, eu posso até mandar isso para vocês, tá bom? Veja, a conclusão que a gente pode chegar aqui diante disso que a gente viu é que nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não existe pessoa que resista à graça e ao amor de Jesus. Pode ser perseguidor, pode ser matador, pode ser o que for. A graça do nosso Jesus Cristo alcançando esse coração transforma a vida dessa pessoa. Paulo de perseguidor se torna perseguido. Paulo de alguém que colocava medo passou a ser alguém que precisava tomar cuidado da sua vida. No próprio texto mais à frente, de Atos, como os judeus tentavam matá-lo e Paulo fugiu pelo muro dentro de um cesto e foi embora para não ser morto em Jerusalém. Veja só, alguém que era perseguido, ou melhor, alguém que era perseguidor passa a ser perseguido. Olha que mudança de vida. Segunda coisa, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. E por isso esse dia hoje é fantástico. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. A nossa conversão ao nosso Cristo muda, transforma. E por isso Paulo diz, ou melhor, por isso Lucas diz no começo do texto, que aceita do caminho. Porque nós descobrimos uma nova maneira de viver a vida, um novo caminho. Tá vendo aí a relação? Tá? A conversão redireciona a nossa vida. Nós passamos a converter, a voltar no sentido daquilo que a nossa vida ia se levando. Terceira coisa, quem é convertido deseja servir a Jesus, deseja servir ao próximo. Vida cristã é dedicação a Cristo, na busca de vida, não a busca de uma vida fácil e prazerosa. Meus irmãos, isso é engano. Em Jesus nós vamos ter uma vida transformada, feliz, em paz, mas não necessariamente numa vida fácil e prazerosa, numa vida tranquila. Pelo contrário, nesse mundo nós vamos ter aflições. Tá? E aí eu quero passar no desafio dessa semana. O desafio muito bacana dessa semana. Um desafio que vai marcar a tua história. Sabe qual é o desafio? O desafio essa semana é você escolher alguém. Uma pessoa. Eu só quero uma pessoa. Não quero duas, não quero três, não quero 10. Eu quero uma. Uma pessoa só. Em que você vai orar por essa pessoa. Durante esses 3 meses que nós vamos estar nessa lição. Vou repetir, você vai escolher uma pessoa, você vai anotar aí na sua Bíblia, num caderninho, aonde quer que seja, um lugar onde você vai ter melhor acesso. E você vai orar por essa pessoa durante todo esse tempo. E como que a gente vai fazer isso? Durante 1 mês você vai orar por essa pessoa. 1 mês. Começando de hoje. 1 mês. Tá certo? 1 mês. E daqui a 1 mês nós então vamos dar o segundo passo. O segundo passo nesse processo. Tá bom? Nós vamos então dar o segundo passo. 1 mês orando por uma pessoa. E por que isso? Na próxima lição você vai entender. Tá certo? Na próxima lição você vai entender o porquê desse desafio. Você conhece alguém chamado... Oh meu Deus, aquele que treinou Paulo é Barnabé, não é isso? Natural de Chipre. Então você vai entender o porquê que eu estou te pedindo para você escolher uma pessoa e orar por ele. Bom, gente, a gente chegou ao final de hoje. Muito obrigado que você esteve aqui com a gente. E que Deus te abençoe, tá bom?
Que Deus guarde a sua vida, que Deus ilumine o seu caminho. E nesse dia que a gente comemora a Páscoa, que Deus possa estar cuidando de você aí, tá bom? Nessa Páscoa é diferente, desse ano diferente. Por N questões, tá bom? Um beijo para vocês, Deus te abençoe. E nós vamos passar aí para o outro momento do nosso culto. O outro momento do nosso culto. Que vem o louvor daqui a pouco. E daqui a pouco também o pastor vai estar pregando aí uma maravilhosa palavra para o nosso coração. Tá bom? Lembrando que à noite, no culto, será então também celebrada a ceia, cada um na sua casa. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. Pela visão que Deus tem dado à nossa igreja. Tá bom? Deus te abençoe. E nós vamos orar, mas antes aqui eu quero mandar abraço e beijo para todo mundo. Eu tô com saudade de todo mundo, tá? Vontade de ver vocês, vontade de estar com vocês, com a minha Cida, a minha criança. Obrigado, irmão Celso. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais, hein, gente? Semana que vem tem a continuação dessa vida de Paulo. Eu me lembro que há 4 anos atrás eu lecionei sobre as viagens missionárias de Paulo. E também foi muito significativo. Jafim, grande abraço para você aí, meu amigo. E que Deus te abençoe. E aí, ó, eu quero mostrar um negócio aqui. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Tá vendo ali, ó? Aquela florzinha ali, ó, foi colocada ali de propósito. E quem deu aquela florzinha pra gente ali sabe, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Sim, Alcineia, essa conta aí é para o depósito do dízimo, tá bom? Essa conta que foi colocado um pouquinho aqui à frente, anteriormente, tá? Mas isso aí, se você mandar a mensagem aí no grupo aí, fica mais fácil da gente mandar isso para você aí de forma mais simples e mais fácil, tá bom? Um monte de coração aí de mensagem, eu amo vocês. E semana que vem a gente tem mais. E a história de Paulo é fantástica. Paulo ensina a gente, só a gente lendo a biografia dele, tá? Eu tenho um livro chamado Paulo, grego, romano, judeu. É fantástico o livro, fantástico. Eu vou até tentar achar ele de novo aqui para poder tirar mais lições. Tem o outro, Paulo os marginalizados, aqueles que viviam à margem da sociedade. Paulo é fantástico, fantástico. Tá bom? Vamos orar então? Não esqueça, semana que vem nós temos mais. Hoje às 16 horas nós temos o quê? O quê? A EBD infantil. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, hein? Por causa do tema da Páscoa, nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Ó, e vai ser supimpa. Nós hoje vamos aqui fazer um negócio diferente. Então, não esqueça de, às 16 horas, estarmos com as crianças aí na frente dos aparelhos eletrônicos para a gente estar fazendo, então, a EBD infantil, tá? Vamos orar? Obrigado, Flávia, que esteve aqui e ela sempre está comigo aqui me ajudando, né? Beijoca para minha esposa, amada e querida do meu coração. E ela é muito importante para mim. Vamos orar? Beijo para todo mundo aí. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, a Deus, por essa manhã, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda durante todo este dia. Abençoe o nosso almoço, a Deus, a nossa comunhão de hoje, e abençoe, ó Deus, todo o culto que ainda vai acontecer. Obrigado, ó Pai, pela vida da nossa igreja e por todas as igrejas que têm compartilhado a Tua palavra através da internet. E nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, beijão. Nós estamos saindo daqui e eu estou saindo da Praça Cruzeiro para ir para a casa de alguém lá no Parque Indiano. Aí depois do Parque Indiano, sai do Parque Indiano e vai diretamente para onde? Para o Green Valley. Então a nossa igreja está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Beijo e até daqui a pouquinho, às 16 horas, com a nossa EBD infantil. Tá bom? Abraço, tchau.